E podemos iniciar quando vocês quiserem. A gente já está com 11 pessoas aqui no público participando. E eu vou ficar atenta ao chat, a perguntas que vierem. Vou enviar para você, Suzana. E vou compartilhar Mote quando chegar a hora, tá bom? Então, bom evento, gente. Vou ficar por aqui, mas vou ficar com a câmera desligada. Okay. Well, I think as we have already 11 participants, I think we should start because I have an introduction, and even if further participants will join us, they will not lose something from the participation, but just a little bit from my introduction. So I would like to welcome all of you, our participants, as well as the audience. Hello, everyone. Good morning in Brazil. Good afternoon in Germany. And welcome to our today's event about Anatol Rosenfeld. We are really very happy that so many people registered. I hope they all will come. But it will be also very nice to talk with you who are already present and are going to listen to us. So this online event held today on May 10th as a part of the 200 years of German migration to Brazil celebrations explores some aspects of the life and work of Anatol Rosenfeld, a central figure in the cultural and intellectual exchange between Brazil and Germany. Anatol Rosenfeld, a German Jewish immigrant to Brazil, occupied a unique space in Brazilian academia, introducing German language authors like Thomas Mann and Bertolt Brecht to Brazilian thought and artistic practice. His influence on institutions like the Teatro de Arena and his contributions to the growing Jewish community in São Paulo, as well as to the literary academia in Brazil, highlight his role as a mediator between cultures. So with the expertise of our panelists, Professor Maud Maisot from Lüneburg University, Dr. Laura Rivas Gagliardi from the University of Cologne, and Professor Flavio Aguiar from USP, from Universidade de São Paulo, who lives since several years in Berlin, we will delve into various aspects of Rosenfeld's multifaceted legacy. So welcome again to all of you, and thanks a lot for having accepted our invitation to participate at this event, which is organized by MESILA, the Maria Sibylla Merian Center of Advanced Studies on Conviviality Inequality in Latin America. Our center is very happy to collaborate within the framework of the celebrations of the 200 years of German migration to Brazil. So before I will introduce and give the word to our invited guests, I would like to resume briefly some biographical dates of Anatol Rosenfeld's vita, because our invited guests have very specific relations and aspects, so I think it is necessary to give a sketch of his biographical dates. Anatol Rosenfeld was born in Berlin, Germany in 1912. He was the son of a Jewish family. Between 1930-31, this is not completely sure, and 1934, he studied philosophy, literature, and history at the University of Berlin. In 1936, he was forced to leave Nazi Germany during the Olympic Games. He arrived in Brazil in 1937 and survived the first few years in very precarious conditions. Among other things, he worked as a traveling salesperson. But he learned to speak Portuguese quickly and very well. As early as the mid-1940s, he published articles in Portuguese in which he took a stand against the Second World War and National Socialism, for example, in his article on As Causas Psicológicas do Nazismo, the psychological causes of Nazism, published in the Crónica Israelita in 1945. His rapprochement with the Brazilian intellectual world intensified in the 1950s. He wrote books, book reviews and articles for publications of the Jewish community in São Paulo, and in 1956 he was invited by Antonio Cândido, editor of the literary supplement of the Estado de São Paulo journal, to write articles for this supplement, and he took on the responsibility for the columna Letras Germânicas until 1967.
Between 1954 and 1972, he also published 13 essays in the Staden yearbook of the Institute of the same name based in Sao Paulo. Between 1962 and 1967, Rosenfeld, who had a great interest in theater as well, taught at the Escola de Arte Dramatica of the University of Sao Paulo. Rosenfeld became a highly regarded literary critic with his own style, and with a special interest in theater, he introduced Brecht in Brazil. The literary and intellectual circles around Anatol Rosenfeld included, for example, Roberto Schwarz, who provided an important account of their friendship for a project at the Freie University directed by Ligia Chiappini some years ago. In 1959, Rosenfeld's first book appeared, entitled 12 Estudos, 12 Studies, which dealt with works of German literature and which became a classic. Maud is showing the book. He published 3 more books entitled O Teatro Épico in 1965, Teatro Alemão, German Theater in 1968, and Texto y Contexto, Text and Context in 1971. After his death in 1973, other volumes of dispersed and sometimes unpublished texts were published under the direction of Jaco Ginsburg. Rosenfeld was a highly respected literary expert in Brazil, who did a lot for the interchange between Brazilian and German-speaking literatures and cultures. But his public recognition is still asymmetrical today. Unfortunately, he is still little known in Germany. That's why we are very happy about today's event and the participation of people who are working now to bring the person and work of Anatol Rosenfeld to light and memory in Germany as well. So with this little introduction, I would like to pass on to the presentations of our invited guests. And as I said, in this event, we will switch between English and Portuguese. Don't be afraid. I think everybody among our participants speak English and Portuguese. I guess, I hope that among the audience, the English will not be a problem and will be understandable. We don't have a simultaneous translation, so I think we will speak and switch a little bit between the languages. The audience, as Melanie said, has the opportunity to ask questions. Please write these questions in the chat. The questions will be collected and discussed later, at least some of the questions. And now we start with the presentation by Professor Maud Maisot, and I will introduce her briefly. Maud Maisot studied philosophy in Strasbourg and in Berlin. She received her PhD. Excuse me, I'm so sorry, I made a mistake. This was the first order. I am going to switch to Portuguese. Porque a gente disse que vamos começar com o depoimento do professor Flávio Aguiar. Desculpe, Flávio, você é o primeiro nessa série de apresentações. Então, Flávio Wolff de Aguiar é escritor, jornalista, tradutor e vive atualmente em Berlim. Ele é também analista político da Rádio France Internacional. Ele foi professor de literatura brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas durante quase 40 anos, onde fez, na USP, onde fez mestrado e doutorado. Fez pós-doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, e foi professor convidado neste país, no Canadá, também na Alemanha, no Instituto Latino-Americano, na Costa do Marfim, em Cuba, Argentina e Uruguai, e em outras universidades brasileiras. Flávio orientou dezenas de teses e dissertações de mestrado. Tem mais de 30 livros publicados e ganhou por 4 vezes o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, 2 individualmente e 2 em obras coletivas. Flávio, muito obrigado
Obrigada por ter aceitado o nosso convite de dar um depoimento do seu encontro com Anatol Rosenfeld. Quando você chegou na Alemanha, eu percebi e eu me enterei de que você, sim, estava bem interessado também na figura de Rosenfeld na Alemanha e por isso eu pensei que você seria uma muito boa pessoa para dar um depoimento em homenagem, em memória do Anatol Rosenfeld. Muito obrigado. Obrigada por participar. Muito obrigado, Suzane, muito obrigado às pessoas que organizaram esse evento, a ti, inclusive, por esse convite, que não só me honra, mas me dá um grande prazer participar dessa mesa, em boa companhia, como a gente diz, e também por evocar esse intelectual brilhante que foi Anatol Rosenfeld. Embora eu tenha sido um leitor assíduo das obras dele, sob forma de livros e artigos, eu não me considero das pessoas mais adequadas para falar sobre ele, porque, afinal de contas, eu nunca fiz um estudo sistemático sobre o pensamento dele, embora eu me considere um admirador e discípulo de muitas das suas ideias. Mas eu creio que o me credencia mais para falar aqui neste encontro é porque eu sou o único dentre as pessoas que contribuíram efetivamente para a sua organização, salvo engano meu, que teve aquilo que o cineasta francês François Truffaut chamaria de contatos imediatos do terceiro grau com o Anatol Rosenfeld. Ou seja, eu tive a enorme honra e o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Essa condição que eu tenho seria certamente superada pela do Roberto Schwartz, que já foi até citado aqui, que conviveu com ele até mesmo desde os seus tempos de criança, de Roberto, naturalmente. Conforme o depoimento dele, gravado e disponível no YouTube e também no site da Universidade de São Paulo, Anatol, como você já frisou, Suzane, teve uma das trajetórias mais originais dentro da intelectualidade que atuou no Brasil. Segundo o depoimento do Roberto, o Anatol era, eu cito Roberto, sobretudo um intelectual europeu dentro do Brasil e que conhecia muito bem o Brasil, talvez até melhor do que muitos brasileiros, sua pátria de adoção. Roberto frisa esse aspecto do perfil de Anatol europeu, ao invés de apenas, nisso não vai nenhuma coisa pejorativa, apenas alemão ou mesmo de judeu, ainda que os dois últimos adjetivos também se apliquem à sua origem e situação, de Anatol. O seu conhecimento do teatro e da literatura não se limitava, entretanto, à Alemanha ou ao mundo germânico. Mas deve-se sublinhar, como faz Roberto no seu depoimento, que ele foi um dos principais transculturadores do pensamento de Brecht em São Paulo e no Brasil. O termo aqui é meu, não do Roberto, que não o utiliza, embora ele apareça num dos cabeçalhos do seu depoimento, certamente ali levado pelos editores do vídeo gravado em 2016, nesse projeto comum da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e o Instituto Latino-Americano da Universidade Livre de Berlim. O conceito de transculturação, desenvolvido por Ángel Rama, o crítico uruguaio, a partir de uma ideia do sociólogo cubano Fernando Ortiz, cabe muito bem nesse contexto. Mais do que adaptar ou traduzir ou mesmo interpretar Brecht para o agitado teatro brasileiro, o paulista em particular dos anos 50 e 60 do século passado, Anatol ajudou a inserir o dramaturgo alemão neste contexto o brasileiro, como se dele fosse um membro, dentre outros. Criou-se assim um Brecht muito original, muito semelhante ao do Berliner Ensemble, e mesmo de antes, mas muito afeito ao irrequieto agit-prop que caracterizava a produção brasileira de então. Eu diria assim, um Brecht mais parecido com Mayakovsky do que com o criador de Galileu Galilei,
na tradução que foi à cena no Brasil nos anos 60, pelo Teatro Oficina, ainda que o agito-prop não fosse estranho ao mundo brechtiano. Anatol não reinventou Brecht para o Brasil. O rigor intelectual que caracterizava sua vida e produção não permitiria tal infidelidade à matriz germânica. Mas, sem dúvida, o seu trabalho interpretativo ajudou a criar ou a desenvolver uma faceta brechtiana própria para o teatro brasileiro, que se desenvolvia nessa altura, sobretudo, às margens do rio Tietê e da Baía de Guanabara, dali se irradiando para todo o Brasil, naqueles anos em que as esperanças revolucionárias ou simplesmente libertárias foram tolhidas e ceifadas pelo golpe de 1964 e a repressão ditatorial que se seguiu a ele. Foi nesse contexto e num momento em que a repressão atingia o seu auge no Brasil que eu fui ao encontro de Anatol Rosenfeld. Corria o ano de 1971. No ano anterior, eu terminara o bacharelado em letras na FEFELESH, como a gente chama carinhosamente, da Universidade de São Paulo, para onde eu me transferi em 1969, vindo da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Preparava-me para encetar um mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada, sob orientação de Valnice Nogueira Galvão, a quem eu procurara por sugestão do professor Antônio Cândido. Depois de algumas conversas, acertamos, eu e ela, que eu estudaria a obra do dramaturgo gaúcho Corpo Santo, que, em meados do século XIX, criara uma coleção de pelo menos 16 peças de teatro, consideradas, depois que chegaram à cena um século mais tarde, como precursoras nada mais, nada menos do que do teatro absurdo, de Ionesco, Beckett, Adamov, Genet e outros, sem falar, por exemplo, em Alfred Jarry, da patafísica anterior. Eu tinha algum conhecimento do teatro e dramaturgia, mas relativamente ainda pouco e limitado para uma empreitada desse porte. Valnice, então, me sugeriu que eu fosse falar com dois grandes especialistas que estavam ali à mão. Décio Almeida Prado, de quem eu já fora aluno no curso de letras, e Anatol Rosenfeld. Meu relacionamento com Décio Almeida Prado, que foi longo e duradouro, fica para outra ocasião. Telefonei para Anatol naquele momento e marcamos uma conversa. Um belo dia, ou melhor dizendo, uma bela tarde, eu me apresentei em sua residência. Era um sobrado pequeno, numa travessa, um beco, melhor dizendo, no começo da rua Gabriel Monteiro da Silva, em frente a uma praça cujo outro lado dava para a Avenida Rebouças, perto da Avenida Paulista, no bairro de Cerqueira César, cujo terreno muito amplo, parece o do bairro, pertencera à família de Oswaldo de Andrade. Anatol recebeu-me no alto do sobrado. Eu deparei com um homem magro, não muito alto, de rosto alongado, óculos de aro preto, em manga de camisa e colete. É importante frisar sempre, era uma coisa ao mesmo tempo informal e formal. Voz macia, falando um português corretíssimo e sem muito sotaque. Sentamos-nos junto a uma mesa, numa peça que era formada por livros e mais livros. Ele fez-me algumas perguntas sobre minha formação e intenções, o projeto e sobre Corpo Santo, um fenômeno, como se dizia então, da qual ele já ouvira falar e de quem já lera alguma coisa ou a respeito dele, graças, sobretudo, aos poetas concretos, os irmãos Campos, Haroldo e Augusto, e o Décio Pinhatari, que se interessaram pelo caso. Décio, inclusive, escreveram um curto artigo comentando a descoberta de Corpo Santo, cujas peças tinham feito sucesso, sobretudo em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, onde, inclusive, em 1968, a montagem de uma delas, chamada As Relações Naturais, com direção de Luiz Carlos Maciel, terminou proibida pela censura federal logo depois da estreia. Anatol era um homem de poucas palavras. Acho que nisto não havia muita timidez, e sim busca de rigor na expressão. Ele falava como vivia, como sublinhou já Roberto, com economia de recursos e modestamente. No fim dos anos 50 e no começo dos anos 60, a economia
de palavras, expressões, não era o traço dominante nas manifestações culturais brasileiras, onde predominava a eloquência dos manifestos e, depois do golpe ditatorial de 64, a veemência dos protestos. Já no começo dos anos 70, predominava a contenção, por causa da censura dominante e a brutal repressão das contestações ao regime em todas as frentes. Mas isto, paradoxalmente, levava muitas vezes a um sentido hiperbólico na expressão, assim, de exagero e ênfase, né, para circundar os temas sobre os quais não se podia falar abertamente. Nada mais estranho, entretanto, ao estilo de escrita e à fala de Anatol do que a hipérbole. Neste encontro que tivemos, ele deu-me uma aula sucinta, valiosa, sobre o teatro absurdo e sobre o que eu deveria ler para abeberar-me dos seus princípios e, digamos, ao mesmo tempo, doutrinários e antidoutrinários. Para encerrar, colocou em minhas mãos uma penca de livros com o que considerava serem as principais peças dos seus autores. Mostrava, assim, para comigo, uma dupla generosidade. A primeira, por confiar-me parte do seu precioso acervo material e espiritual. A segunda, por amparar de modo tão eficaz minha relativa ignorância na matéria em pauta. Algum tempo depois voltei à sua casa, para devolver os livros. Recebeu-me afavelmente, como da primeira vez, perguntando sobre o andamento da pesquisa e se eu tivera alguma preferência nas leituras que me recomendara. Falei-lhe vagamente de minha preferência por Beckett e Genet e minha relativa resistência a Ionesco e Adamov. Certamente, eu reconheço, havia uma certa petulância de jovem nesta minha atitude, mas havia também algo objetivo. De certo modo, Corpo Santo tornara-se maldito como Genet, sendo preso, na época da sua vida, julgado louco em tribunais, e certamente seus escritos não deveriam ter contribuído para afirmá-lo como um ser racional. Eram consideradas peças sem pé nem cabeça, seus versos eram sem rima, sem métrica, como depois se tornou quase que moda durante o modernismo brasileiro, mas naquela época, no século XIX, não era. E ele passara a sua vida, o Corpo Santo, esperando um Godot que lhe salvasse a reputação, que, como o de Beckett, acabou não vindo, a não ser no século seguinte. Depois dessa minha ousadia, despedimos-nos, com ele colocando-se à disposição para o que eu precisasse. Nossos caminhos voltariam a se cruzar 2 anos depois, em 1973. Anatol era um intelectual decididamente de esquerda. Desconheço se teve alguma atividade partidária. Nesse particular, como estrangeiro, suas limitações eram evidentes, podendo ser expulso a qualquer momento, ainda mais depois da ditadura de 64. Por afinidades eletivas, afetivas e ideológicas, Anatol Rosenfeld aproximou-se do grupo de intelectuais em São Paulo que atuavam na mídia da capital. Combatiam antes o Estado Novo, fundando em 1945 a Esquerda Democrática e em 1947 o Partido Socialista Brasileiro, que não tem muito a ver com o Partido Socialista Brasileiro de hoje, que eram esses intelectuais, entre outros, Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes, Décio Almeida Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Aziz Simão e muitos outros. Todos os acima citados viriam a integrar o quadro docente da Universidade de São Paulo. Entretanto, Anatol jamais integrou regularmente uma instituição acadêmica ou universitária, embora pontualmente desse aulas ou conferências em algumas delas. Vivia depois desse período em que ele fez de tudo, foi caixeiro viajante, foi agricultor, sem conhecer muito a agricultura, como disse o Roberto, né? Ele vivia de aulas particulares e do que escrevia. Aquele grupo de intelectuais teve uma atuação política que hoje pode se considerar como um tanto errática, começando por apoiar candidatos como o brigadeiro Eduardo Gomes e um partido, a UDN, União Democrática Nacional, que não tinha nada de democrático e nem mesmo de nacional, que formaram parte da mais reacionária direita nacional, tudo em nome de combater o getulismo, que consideravam autoritário e populista. Mas à medida que o tempo passava,
O PSB e aquele grupo foram mais e mais para a esquerda, afastando-se da UDN e chegando, em alguns momentos, até a fazer coligações com o Partido Comunista Brasileiro e a apoiar candidatos do Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por Getúlio Vargas. Aqui é necessário esclarecer que o PCB, o Partido Comunista, era ilegal nesse momento dos anos 50. Mas ele tinha uma vida própria, era reconhecido. A gente conhecia em Porto Alegre, onde eu morava, por exemplo, até bar do Partido Comunista, livrarias do Partido Comunista, a sede do Partido Comunista, e outras siglas emprestavam o seu nome para candidatos do partido, como aconteceu com o PSB em São Paulo e em outros estados. Eleitoralmente, o grupo de intelectuais, alguns chegaram a concorrer a cargos eletivos, obteve sempre votações muito pequenas, mas deixou uma marca indelével na construção de uma proposta socialista democrática no país, e Anatol entre eles. Em 1973, juntaram-se ao empresário Fernando Gasparian, que patrocinava no Rio de Janeiro a publicação do semanário de oposição Opinião, de grande repercussão na mídia alternativa e mídia como um todo no Brasil, e que assumira a editora Paz e Terra, uma espécie de alongamento da editora Civilização Brasileira do N. Silveira. Fundaram uma revista, Argumento, de cujo quadro de redação faziam parte, entre outros, Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes, Fernando Henrique Cardoso e Anatol Rosenfeld. O professor Antônio Cândido convidou-me para fazer parte da revista, e eu contribuí com 2 resenhas para ela, uma sobre o livro João Caetano, de Décio Almeida Prado, e outra sobre o livro A Origem Animal de Deus e o Bailar do Deus Morto, de Flávio de Carvalho, autor modernista. Né? Não havia internet. Resenhas e artigos eram escritos no papel e passados de mão em mão, dos autores para os editores. Nisso de receber encomendas e entregar resenhas, cruzei rapidamente de novo com Anatol, uma vez na casa do professor Antônio Cândido, então na rua Briaxis, uma pequena travessa ou beco no Itaim Bibi, na capital paulista. Em dezembro de 1973, Anatol faleceu aos 61 anos de idade. Hoje diríamos prematuramente. No ano seguinte, faleceu a revista Argumento, fechada em seu 4º número, que foi apreendido pela polícia por se recusarem seu editor e redatores a submetê-la à censura prévia, imposta pelo governo federal com base no famigerado Ato Institucional número 5. Deste fugaz convívio com Anatol, complementado pelas leituras nada fugazes dos seus livros e artigos, ficou-me a imagem e o exemplo de um intelectual rigoroso na conduta e na escrita, afável no trato pessoal, de texto e postura muito elegantes, independente e humanista no pensar, socialista e democrático no compromisso ético com a sociedade que o acolhera em seu exílio provocado pela ascensão do nazismo em sua terra natal. Muito obrigado. Muito obrigada, Flávio, por esse maravilhoso depoimento sobre o seu convívio. Breve, mas bastante intenso e impressionante com Anatol Rosenfeld. Muito obrigado, acho que isso é muito importante para nós. E vamos passar agora às 2 pesquisadoras que fazem um trabalho científico, histórico sobre a figura do Anatol Rosenfeld. Primeiro, a Maud Maisot, que eu vou apresentar agora. Maud Maisot studied philosophy in Strasbourg and in Berlin. She received her PhD in literary studies at the University of Constance and was awarded the City of Constance Prize in 2010. She has been a postdoctoral fellow in literary studies at the University of Erfurt and an assistant professor at the German department of the University of Hagen and the Department of Comparative Literature of the University of Frankfurt. She was also a visiting professor at the German department of the Northwestern University in Evanston, USA. From
21, from 2021 to 22, Maud worked at the Leibniz Zentrum for the Research on Literature and Culture in Berlin. And last year, 2023, from March to October, she was a senior fellow at our Messila Center in São Paulo, where she realized her research on Anatol Rosenfeld. Currently, she is a fellow at the Leuphana Institute of Advanced Studies in Lüneburg, Germany. Her research interests are transcultural history of European literatures and philosophy, literatures of exile, in particular Jewish exile, literary and cultural theory, historiographical discourses, and Orientalism. Maud, I looked a little bit around and got all these topics, which are interesting. She published about the 18th century philosophers as well as about Robert Musil, Anna Seghers, and others, and now about Anatol Rosenfeld. So Maud, the floor is yours. Thank you so much, Suzana. Muito obrigada por isso. Vou falar em inglês, não posso falar em português, posso entender mais ou menos, mas é demasiado complicado, não? I was very, very happy to hear you, Flavio, and especially to hear you emphasize, on the one hand, the fact that we might consider Anatol as a main actor of transculturation. On the other hand, the way you stressed the fact that he kept being somehow a foreigner, stranger, which would be Roberto Schwarz, main argument in one of his most beautiful article on Anatol. I don't know if Melanie is able to share my desk, because it didn't work before. Thank you so much, Melanie. I try to coordinate this as good as I can. I called my topic Amphibian Poets, Some Remarks on Rosenfeld's literary criticism around 1959, and on Gertrud Kolmar's Die Kröte in particular. So I'm talking about, and I think Laura and I are both very interested in this early phase of his work, and even in the phase before, the phase in Berlin, as far as you're concerned, Laura, and the early phase in Brazil, this time in which Anatol kept writing, but was not able to publish. And what I want to focus today is the phase, just before he becomes the kind of Brecht person in São Paulo and in Brazil in general. And it's going to be a little bit melancholic, I'm afraid, because my task or my endeavor is to understand which kind of mourning has been necessary in order to open up himself to his new Brazilian environment in a way of which very few exiles were capable, right? On Gertrud Kolmar's poetry, Anatol Rosenfeld writes in the Suplemento Literario do Estado de São Paulo, 1959. Susanna, you mentioned the fact that it was a very decisive step in his career. 1959, that is some 3 years after Rosenfeld has started reporting on a regular basis on German literature and German literary life for a Brazilian audience, and become thus a very important voice in Brazil. Melanie, that would be the next slide. Thank you.
Oh, yes, that would be my outline. So Gertrud Kolmars and Else Lasker-Schüller's legacy in early German Federal Republic is the first part. And then the question, who is mediating? What is being mediated here? So can you go to the next? Thank you so much. I will read the English version produced by DeepL, basically. Frogs and toads populate her poems, Gertrud Kolmars' poems, particularly the toad with the sparkling crown, an amphibian image of a despised princess. Then Anatol goes on later, alluding to the circumstances of Kolmars' death in Auschwitz. So depois do advento do nazismo, and yes, it's only after the advent of Nazism that she remembers her ancestry, her Jewish ancestry, and the image of a frog, an amphibian living on the threshold of two elements, now takes on a more terrible meaning. It is as if the German language itself, a lingua alemã, taken to such majestic heights, while lamenting the loss of someone who had served it so well. A perda de quem tanto lhe serviu. I think this notion is very important. You can go to the next slide, Melanie. But the starting point in Rosenfeld's critiques has been the publication of an extended collection of Kolmars' poems by the recently founded Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Accademia Alemã de Língua e Poesia, in Darmstadt, a publication by which the Academy had importantly contributed to letting Kolmars' voice, the voice of a then almost unknown, murdered female poet, resonate in the newborn German Federal Republic. The Federal Republic and the Academy, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, are born the same year, so to say. Rosenfeld moves on then to a second important German Jewish female poet, who is Else Lasker-Schüller. In the final passage of his critique, he quotes at length a talk by German poet Gottfried Benn. He's been writing on Gottfried Benn also, who had been at times a friend of Lasker-Schüller, and also at times, as Rosenfeld bypassingly recalls, in his very laconic way, a Nazi. In his shameless celebration of his friend, who had died in exile at the end of World War II, Benn had emphasized how Lasker-Schüller's topic and fantasies, I'm quoting Benn basically, might have been Jewish or Oriental, but her language truly German. In the end, he called her poem Mein Volk, my people, meu povo. I quote this time in Rosenfeld's Portuguese, uma fusão, verschmelzung in German, tão completa do espírito judaico e germânico, expressão de uma verdadeira comunidade existencial, eine wirkliche Seinsgemeinschaft. This is nearly Heideggerian jargon here. And he's going so far, Benn, to state that such a phenomenon, I quote this time in English, if art among us were to have to say anything, should have had political implications, end of the quote. Just to make this more concrete, Benn is talking to Western German audience 1952, at a time when almost all German Jews have been either murdered or have left the country. Let me quote now two last comments by Anatol. And this is very, I think, typical for the way he's doing his critiques on the level of handcraft, so to say. He's not judging, he's just quoting, so to say. The first refers to Benn's fake possible past, as I quoted it before, in the very typical laconic style, which we know from him very well. Não produziu, evidentemente. It clearly didn't. There was no political implication of this
fusion, this Fusau of a German Jewish community in Lasker Schüller's work. The work of the two poets, Lasker Schüller and Colmar, is one of the last and most precious legacies of coexistence of more than 1,000 years, one of the last testimonies of that fusion of which Gottfried Benn speaks, another quote. Un convivio de mais de 1000 anos. No? The second and last statement in his critique refers back to Colmar's metaphora amphibia, her toad, which for Anatol is the image of a lonely woman, of a German Jewish poet. A metaphor, however, this is at the very end of the slide, sorry. A metaphor, however, that has now already transformed into a metaphysical symbol of a human creator, the frog with a sparkling crown. So this is this try to, open up the richness of this poetry and reaching the level of the creaturely, I don't know exactly how you would say this in English, so with theological connotations for sure, but this very idea of immortality, of the fragility of all beings on earth, right? Okay. Now, my second and last part. Who is mediating? What is being mediated here when we talk about cultural mediation relating this to Anatol? I take these few passages out of what to me is one of the most beautiful and also the saddest critiques by Anatol in the well-known column he held for many years in one of Brazil's most influential newspapers. I do this for at least one particular reason. The critique on Colmar and Lasker Schüller makes it clear, at least this is how I read it, that the very notion of Anatol mediating between Brazil and Germany, Brazilian and German literature and culture, has to be problematized if we don't want to shortcut the main issues at stake in his own work. I know Laura will tell us more about this theoretical issue in a few minutes, and I don't want to anticipate too much her own strong argument. So we'll keep that part as short as possible, right? Obviously, as we both, Laura and I, come from different paths to similar conclusions, we either share the same blindness or there is something to explore here. Let me emphasize 3 levels of that problem of cultural mediation. And in this very specific case, that is Anatol's work in Brazil. And get back to Anatol commenting on Colmar, Lasker Schüller, and on her homage by Ben. First, I would say Anatol's own positionality in Brazil is at stake here. What about the diplomatic connotation of cultural mediation in his case? As Flavio told us before, we are talking about someone who came as a refugee, and Susanna, of course, as well, as a stateless refugee whose documents were of no use. And this specific situation, coming as a refugee in 1937, escaping basically the Nuremberg laws, which made of Anatol and many others some kind of Untermensch, and never becoming a participant in the political and juridical sense of citizenship in Brazil. Basically, this has to be taken into account while thinking of Anatol's own positionality. To formulate this, we might refer to Roberto Schwartz's wonderful essay, Anatol Rosenfeld, Intelectual Estrangeiro, 1974, in his exile in Paris. We have someone who comes as a refugee and stays as a stranger. That is, we are dealing with somebody who qualifies as a stranger
in the sense of Georg Zimmer's sociology, which Anatol knew very well and quotes in a very central, pivotal article on Heinrich Heine and marginality. And in Anatol is, I quote not very precisely Zimmer right now, he's the one who comes today and stays tomorrow. Und derjenige, der heute kommt und morgen bleibt. That will be my first point. Second point, what about this idea of two words or cultures, Brazil and Germany? The prototypical figures of a stranger in this Zimmer-like sense, as Anatol's papers in the archive, in the Acervo Anatol Rosenfeld in the Casa do Povo, make clear are Heine and Kafka. I think you're going to talk about this too, Laura. These are at the same time, Heine and Kafka, and especially Heine, the prototypes for many writers and artists Anatol will be talking about, that is, European diasporic Jews of German language. And that would be the one on the one hand, and on the other hand, mixed race persons, pardos, in Brazil. And with, I think of Lima Barreto, Machado de Assis, etc. And if we think of Colmar and Lasker Schüller, we have, of course, persons who are Jewish and who are women. Heine's literary production, according to Anatol, is to be derived from his marginal position. Now, that's what he says in Heine y Homem Marginal and the Crónica Israelita. This is a very early contribution, 1952. Heine is already, as part of a Jewish minority in Germany, participating in a major or dominant culture as an outsider before he leaves Germany for France. What kind of a mediator has he been then in Paris? Same thing for Anatol, who officially was not even being, had not even been a German person in Germany. What is at stake here are the effects of the policies of assimilation from, say, 1800 on, whether in Prussia or in France or elsewhere in Europe. That is what has been at stake for European Jews from this moment on. And we have to think, I think, of the Toads living at the threshold between two elements, because it's a striking image for this. O sapo que vive no limiar de dois elementos. It is, in a certain sense, Anatol's object of research. And Melanie, if you can show the next slide. I don't know if it's possible to see if it, sorry, my presentation is a mess. So what is being a diasporic European Jew, and what is being a Pardo in Brazil as a writer, right? When you look at that notice which is in the archive in São Paulo, you have Anatol Rosenfeld thinking about marginality, talking basically about German Jewish authors. So he types this, and then he puts with a pen two names. Maybe you can see them, Machado de Assis and Lima Barreto. And this is, so to say, his transcultural program in a nutshell. And finally, that would be my third level of the question of cultural mediation. Which German culture are we talking about? This is the melancholic part of my talk, right? Let me finally emphasize this. Of course, Anatol is interested in the two new Germanys and their respective literary developments from 1949 on which he will be reporting from 1956 for about 15 years. But these two countries, the German Federal Republic and the German Democratic Republic,
are not his. His Germany has been systematically destroyed. Let me quote this last melancholic passage once again. A obra das duas poetisas é dos últimos y más... No es esto. I think it's not important. A obra das duas poetisas é dos últimos e mais preciosos legados de convívio de mais de 1000 anos, dos últimos testemunhos daquela fusão de que fala Gottfried Benn. The critique I quoted appears about the same time as the critique in Chronica Israelita of a volume of poetry in Germany on German Jewish poets. And this volume is called Eine abschließende Anthologie, a concluding or a final anthology. The idea that, yeah, there's a closure. This history has come to an end. Anatol seems to share this idea that one has to mourn a specific culture, and that would be Benn's so-called German Jewish Seinsgemeinschaft, or we can call it differently, Anatol's Alfred Hirschberg's and Leo Baetz's coexistence of more than 1,000 years. Convivio judaico y alemán. One had to mourn this and collect its traces. I was really struck as I discovered in Perspectivas posthum volume Racismo, Preconceito y Política, to which extent Anatol's very first role, Susanna made this very clear, very first role in Brazilian society as an intellectual had been to report regularly in national newspapers, not only on National Socialist Psychology, this is the part which is most famous as Coisas Psicológicas do Nazismo, but very concretely on the Holocaust and the need of the imperative to mourn, o que ninguém deve esquecer, 1946, and the need to document what happened in the death camps, Restarán os Archivos, 1949, on the Germans' inability to recognize their historical responsibility, on what we would call in Germany the Schuldumkehr, reversal of guilt happening there, os alemanes não se arrependerán, 1947, and all of this was in the late 40s. I'm talking about the late 50s. What happened in between? Anatol would move on to study Brazil's hidden or tabooed racism, Brazil's own color line problem, in comparison with the US-American society of segregation, you know, with Egon Schaden and other bodies in the early 1950s in the Schaden yearbook. And that's, I think, how Anatol, and I'm coming to an end, how he finds his own authors and topics. But he finds them, Mario Diaz Draghi and the Cabutinismo, Kafka and the task of a non-biographical reading, Heines and Lima Barreto's marginality, etc., etc. He finds these topics and he finds his own place in Brazilian culture, because what he has been doing all the time, discreetly, mostly silently, was this, I think, to mourn what I would call German Jewish or even German Jewish conviviality. That convivio, to be more precise, was the period of so-called Jewish emancipation from Jewish enlightenment in Berlin until the 1920s and 30s, the time of assimilationist and liberal policies that made such strong achievements as Heine's or Kolmar's work possible, and at the same time plunged German Jews into the catastrophe of the Shoah. And now I would like just to quote one time more this
extremely perspicate lines of Colmar. Komm denn und töte, mag ich nur ekles Geziefer dir sein. Ich bin die Kröte und trage den Edelstein. Deepel and me, come then and kill. May I be nothing but a disgusting vermin to you. I am the toad and I carry the gemstone. Thank you for your patience. Thank you, Maud. I was listening so intensively that I perhaps forgot a little bit the time, but I think we are in time still. Thank you very much for your very detailed and let's say philologically very interesting observations. And I would say we go on. Thanks so much, and we go on to Laura, and then we have a whole picture and going to discuss about this topic. So I want to introduce briefly Laura Rivas-Gagliardi. Laura is a research associate at the Luso-Brazilian Institute of the University of Cologne, where she is developing the project New Perspectives of Post-Colonial Theory on History and Knowledge in Brazilian Literary Studies, funded by the German Research Foundation DFG. She studied at the University of São Paulo and at the Freie Universität Berlin. In 2020, she published her book about literary history and ideology, Ferdinand Wolff's literary political project in Le Brésil littéraire from 1863. She edited and introduced, Laura, this is fantastic. She edited and introduced in 2023 the German translation of Roberto Schwarz, Mestre na Periferia do Capitalismo, a master on the periphery of capitalism, which is available in open access by the publishing house De Gruyter. From my side also, thanks so much for this work. So, Laura, the floor is yours. And eu acho que você vai falar em português, não? Sim, eu vou falar em português. Então, voltamos agora uma nova mudança para o português. E eu começo agradecendo imensamente ao convite da Susana para participar desta conversa, e também ao Tomás Amorim e a Melanie Metzen, e a todos que participaram da organização e da realização deste encontro. E, pessoalmente, para mim é uma honra participar dessa atividade do Messila no contexto dos 200 anos da imigração alemã para o Brasil, tratando da minha pesquisa atual sobre Anatol Rosenfeld. Parece-me também que é uma ocasião oportuna para lembrar o 50º da morte do Anatol, que foi em dezembro de 2023 e que acabou passando em branco. Recentemente, não apenas a obra, mas também a vida de Anatol, sua experiência de exilado no Brasil, tornaram-se objeto de pesquisa de um novo campo de estudos, os estudos sobre a imigração e sobre o exílio. Esse é o foco de mestrados e de doutorados que comparam, em geral, a trajetória de Anatol com a de Otto Maria Carpo e a de Paulo Ronay, também exilados no Brasil, fugidos do nazismo. Nesse contexto, é comum que se qualifique Anatol como mediador cultural entre Brasil e Alemanha. Terá sido Anatol realmente um mediador cultural? A resposta, para mim, seria sim e não. E esse será meu tema hoje. Eu gostaria, então, para começar, compartilhar a minha tela com vocês. Assim vocês podem acompanhar um pouco das minhas citações. Anatol pode ser visto como mediador cultural no sentido de divulgador da cultura de língua alemã no Brasil e, em menor escala, da cultura brasileira nos países de língua alemã. Basta que se mencione, como já foi mencionado aqui, a esse respeito, a sua coluna Letras Germânicas no suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo, seus inúmeros livros sobre Thomas Mann e Bertolt Brecht, aqui alguns exemplos, sem falar em seus cursos e conferências que tinham, na maior parte das vezes, temas alemães. No sentido inverso, existem registros
de seu esforço em disseminar autores brasileiros nos países de língua alemã, como, por exemplo, seus ensaios reunidos em Negro, Macumba e Futebol, ou ainda seus textos, seus estudos publicados no Staatenjahrbuch, como a Suzana mencionou, todos redigidos originalmente em alemão e que se voltavam para um público pouco familiarizado com assuntos brasileiros. Sabe-se também de sua intervenção junto a editoras alemãs, como eu mostro para vocês agora nessa carta encontrada no arquivo do Anatol Rosenfeld, que a Maud também conhece muito bem. É uma carta do dia 25 de maio de 63, endereçada a Josef Witsch, fundador e editor da Kippenheuer und Witsch, que a essa altura, ela foi fundada em 48, mas a essa altura ela já havia se consolidado no mercado editorial alemão como a editora de Heinrich Böll. Eu cito aqui uma passagem em tradução minha, a carta é em alemão. A tradução das obras de Guimarães Rosa me parece uma iniciativa significativa. Rosa é, sem dúvida, a figura mais importante da ficção brasileira contemporânea. É claro que o tradutor terá de enfrentar dificuldades extraordinárias, especialmente com o magistral romance Grande Sertão Veredas, cujos experimentos verbais, para serem adequadamente traduzidos, requerem um escritor linguisticamente congenial. Fim de citação. Como se sabe, em 1965, portanto 2 anos depois dessa carta, a editora Kippenheuer und Witsch, de fato, publica a tradução de Grande Sertão Veredas para o alemão. Na sequência da carta, ele sugere 2 nomes de tradutores, que afinal não assumiram a tarefa. O romance foi traduzido por Kurt Meyer-Clason. Como se vê, Rosenfeld esteve entre os responsáveis por introduzir Guimarães Rosa no mundo falante de alemão. Na carta, responde ainda à pergunta sobre autores brasileiros que deveriam ser traduzidos, e Anatol promove o nome de Mário de Andrade, critica uma recente tradução de um conto seu para o alemão numa coletânea de autores latino-americanos. A recomendação de Anatol, nesse caso, não teve sucesso, pois Macunaíma só foi traduzido ao alemão em 1982, também por Kurt Meyer-Clason, e publicado pela editora Zuakamp, e seus contos até hoje não estão reunidos num único volume. A tradução a que Anatol provavelmente se refere é Lateinamerika erzählt, de 1962, organizada por Albert Tyler e publicada pela editora Fischer. Ao final, Anatol adverte que os direitos autorais de nomes mais conhecidos da literatura brasileira, como Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo, já estavam nas mãos de outras casas editoriais. Como se pode notar, seus aconselhamentos demonstram uma clara visão da literatura brasileira, inclusive da produção contemporânea, e também sua precária inserção no universo livreiro alemão. Mesmo apesar de uma boa quantidade de cartas e documentos desse tipo, certamente é desigual a produção intelectual de Anatol nessa via de mão dupla entre Brasil e Alemanha, pressuposta na ação do mediador cultural. Menos do que insistir na relevância dessa relação ou de negá-la, eu vou seguir outro caminho, problematizando a ideia de mediação. Parece-me produtivo pensar a posição de Anatol entre mundos, mais especificamente entre 2 mundos em choque. Essa é, na verdade, uma ideia do próprio Anatol, desenvolvida em sua introdução ao volume Entre 2 Mundos, organizado por Jacob Ginsburg e publicado em 1967. A proposta do livro era de reunir textos literários que representassem, de uma perspectiva histórica, o estranho que vive entre mundos, nas palavras de Anatol. Mais especificamente, a situação de pessoas de origem judia, como, também nas palavras de Anatol, grupo disperso entre nações, que vive uma gama nuançada de ajustamentos e não ajustamentos. Segundo minha leitura, esse texto, essa introdução, contém uma pequena teoria do exílio, cujos aspectos centrais apresentarei sucintamente a seguir. Começo a passagem em que Anatol trata diretamente da mediação. Eu cito, vocês podem acompanhar, por favor. Muito frequentemente, é a permanência de uma posição marginal e a busca de um ajustamento superior através da mediação entre os mundos, através do comércio espiritual. Os valores do mundo espiritual e artístico
não respeitam diversidades religiosas, fronteiras, etnias, preconceitos. Nessa esfera da inteligência e criação, costuma predominar, em geral, uma universalidade em que muitos judeus anseiam por integrar-se, se não for possível como artistas, cientistas, críticos, escritores, ao menos como mediadores, empresários ou comerciantes. É a típica canalização para as atividades marginais sob o efeito do preconceito. Este tende a reservar as indústrias básicas e profissões influentes que manipulam o poder e o prestígio social a elites impermeáveis ao acesso de elementos adventícios. Os grifos são meus, aqui eles não apareceram. Fim de citação. A análise de Anatol é contraintuitiva e, por isso, reveladora. Ela mostra o lado negativo embutido na noção de mediador por meio de uma fina sensibilidade para o processo social, para o modo como antagonismos e preconceitos se alinham perversamente. Em geral, o termo mediador, ainda mais se acrescenta ao substantivo o adjetivo cultural, mediador cultural, tem uma conotação positiva, livre de nacionalismo, banhada em cosmopolitismo e se tornou, nas últimas décadas, uma profícua linha de pesquisa naquilo que se chama estudos transculturais. Segundo o raciocínio de Anatol, contudo, a mediação cultural poderia ser resultado de uma impossibilidade, daquilo que poderia ter sido e que não foi, e talvez seja por isso carregada de melancolia e frustração. O mediador seria aquele a quem os donos do poder de uma sociedade específica concederam uma posição relativamente integrada e ajustada que, contudo, não corresponde às potencialidades que ele poderia exercer no campo do conhecimento e da criação artística, caso estivesse livre dos obstáculos impostos pelo preconceito. Essa visão se torna clara, por exemplo, na frase, eu cito, através da mediação entre os mundos, através do conceito espiritual, fim de citação, donde se deduz que mediação é o mesmo que comércio espiritual. Comércio entendido aqui, tanto no sentido amplo de relação próxima e contato, quanto no sentido estrito de troca comercial. Ou seja, Anatol explora a polissemia do termo. O termo mediador ocorre uma segunda vez no texto, na passagem, eu cito, ao menos como mediadores, empresários ou comerciantes, fim de citação, que acentua a acepção estrita, ou seja, o da troca comercial. Essas atividades seriam consideradas marginais, entre aspas, embora pudessem proporcionar ascensão social e ajustamento, porque privadas do poder e do prestígio limitado às elites do mundo ambiente, que definitivamente não se misturariam aos forasteiros, ao grupo marginal. Esses termos, mundo ambiente e grupo marginal, são de Anatol. Da mesma maneira, a universalidade na esfera da inteligência e da criação, que permitiria um campo para a integração perfeita aos forasteiros, mostra os seus limites, pois estaria reservada apenas aos membros da elite autóctone. Nesse texto, Anatol recupera um dado importante a esse respeito. Apesar de a Alemanha ser o país onde a convivência cultural entre judeus e não-judeus foi mais extensa do que em qualquer outro lugar do mundo, eu cito, era praticamente impossível que um judeu não convertido se tornasse professor catedrático de uma universidade, mesmo na fase democrática da República de Weimar. Fim de citação. Para Anatol, o resultado da experiência de estar em dois mundos seria representado exemplarmente nas figuras de Heinrich Heine e Franz Kafka. Kafka não teria vivido entre dois mundos, e sim, eu cito, entre 10, e de nenhum fazia parte totalmente. Fim de citação. Heine vivia, eu cito, na encruzilhada de várias lealdades. Fim de citação. Que entravam em conflito e geravam atitudes oscilantes. Anatol nutria por Heine grande admiração, tendo-lhe dedicado muitos textos em diferentes momentos de sua vida. Por exemplo, um ano depois de ter chegado ao Brasil, em 1937, publicou no jornal judeu Zentralvereinszeitung, extinto em 1938, uma homenagem aos 140 anos de nascimento de Heine.
Como se vê no slide, Anatol escreve em alemão, é correspondente com sede em Ponta Grossa, no Brasil, e assina Herbert Rosenfeld. Menos que um texto laudatório, Anatol elabora uma crônica em que descreve sua surpresa ao ouvir os versos de Heine, totalmente desconhecido no Brasil da época, mas que de alguma forma haviam atravessado o oceano e eram declamados em alemão pelo locutor de uma rádio numa pequena cidade do interior de São Paulo. Mas voltando à introdução de Entre Dois Mundos, a vida e a obra de Heine permitem-lhe fazer uma diferenciação entre o homem marginal e o grupo marginal. E eu cito novamente. A personalidade do marginal é a do homem racial ou culturalmente híbrido. A situação de que ele é fruto muitas vezes extremamente valioso, distingue-se pelo contraste, tensão e conflito de grupos sociais que diferem quanto à raça ou à cultura, enquanto os membros do grupo marginal procuram ajustar-se ao grupo que possui maior prestígio e poder. O homem marginal é aquele a quem o destino condenou a viver entre dois mundos, em duas sociedades ao mesmo tempo, e a formar-se sob a influência de tradições e culturas diversas. Surge assim um ser dúplice, de atitudes ambíguas e, por vezes, sem integridade mental e moral. A mente do marginal é a encruzilhada de dois mundos em choque, decorrendo daí o desassossego, o nervosismo, a labilidade psíquica. Suas peculiaridades são, em essência, as de todos os marginais, sejam eles mulatos, mestiços da Índia, imigrantes. Fim de citação. Nesse trecho, Anatol esclarece que viver entre dois mundos significa não fazer parte de nenhum deles. Seja o marginal que decide não se ajustar ou que não consegue se ajustar e sofre as consequências disso, sejam os membros do grupo marginal que anseiam pela integração e, afinal, a alcançam de alguma maneira, todos vivem a condição de estar em duas sociedades distintas ao mesmo tempo, simultaneamente, na encruzilhada de dois mundos em choque. Seria difícil imaginar mediação entre dois mundos que não têm relação entre si. Mesmo para os que buscam adaptar-se, o que sobressai é sua capacidade de fazer concessões com a expectativa de serem recompensados. Chama a atenção o uso do termo marginal, que, segundo minha leitura, tem uma dimensão política específica. Publicado em 67, portanto depois do golpe civil-militar de 64, que instalou uma ditadura no Brasil até 1985, o texto traduz solidariedade com os marginalizados da história brasileira. Essa solidariedade era uma clara postura política e seria partilhada também, por exemplo, por Hélio Oiticica, que em 1968 criou o mote emblemático, eu cito, seja marginal, seja herói. Ou então, Chico Buarque, na canção chamada Mambembe, gravada em 72, da qual eu cito alguns poucos versos: poeta, palhaço, pirata corisco, errante, judeu. Dormindo na estrada, não é nada, e esse mundo é todo meu. Fim de citação. A passagem do negativo ao positivo é evidente. Não ser nada, mas em compensação, ter para si o mundo inteiro. Voltando ao texto de Anatol, nesse ponto sua análise se expande, ultrapassa a reflexão sobre a condição marginal específica dos judeus para tornar-se incisiva crítica social. Em seguida, faz dialeticamente da impossibilidade do pertencimento a que o marginal está condenado uma possibilidade, um nós. Ainda que Anatol tenha consciência da fragilidade desse nós ao dizer que é um plural extremamente precário. Seria possível pensar a trajetória de Anatol segundo suas próprias reflexões a respeito da vida entre mundos? Para responder a essa pergunta de uma maneira não tão óbvia, recorro a algumas passagens dos ensaios de Roberto Schwartz sobre Anatol. Isso porque talvez Roberto Schwartz esteja entre os poucos que conviveram com Anatol nos dois mundos, entre os quais, suponho, Anatol não fazia mediação. No mundo alemão, quero dizer, no mundo dos imigrantes, era, eu cito agora Roberto Schwartz, cidadão e briguento. No mundo brasileiro, falante de português, era, eu cito,
o intelectual com carteira modelo 19. Fim de citação. Para quem não se lembra, a carteira modelo 19 era a maneira de se referir ao documento de identidade dos estrangeiros no Brasil. A descrição da personalidade de Anatol, marcada por essa duplicidade, é vívida nas palavras de Roberto Schwartz. Eu cito uma passagem do ensaio que Amod já mencionou também, Anatol Rosenfeld, um intelectual estrangeiro, escrito em 74, ou seja, 1 ano depois da morte de Anatol. Penso que Rosenfeld mudava muito conforme estivesse entre brasileiros ou imigrantes, e talvez mesmo conforme a língua que estivesse falando. Não conheci ninguém mais paciente e socrático quando falava português. Já em alemão, tinha o sarcasmo pronto e gostava de polemizar. Fim de citação. Nesse texto, Roberto Schwartz caracteriza Anatol como um intelectual estrangeiro, com um comportamento cerimonioso de visitante, nas palavras do autor, mesmo 30 anos depois de sua chegada ao Brasil, ou seja, por volta de 67, justamente quando publica a introdução a Entre Dois Mundos. Roberto Schwartz conclui, porém, nesse ensaio, que o seu processo de naturalização, o processo de Anatol, se consolidou pouco depois com o acirramento da ditadura militar, particularmente com o ato institucional número 5. E aqui eu cito Roberto Schwartz novamente. Várias das questões europeias dos anos 30, que haviam forçado a imigração da comunidade judaica e da inteligência de esquerda, voltavam a colocar-se por um momento como esperança e em seguida como pesadelo. Fim de citação. Num outro ensaio de Robert Schwartz, chamado Na Montanha Russa do Século, de 2013, Robert Schwartz completa a ideia de que é nesse contexto de acirramento da ditadura que Anatol teria completado, de alguma maneira, sua integração ao mundo brasileiro, tornando-se um oposicionista de envergadura nacional, nas palavras do Robert Schwartz. Também nesse ensaio, Robert Schwartz analisa algumas crônicas que Anatol redigiu para a Crônica Israelita, periódico da comunidade judaica de São Paulo, que circulava em português. Subjaz nos conselhos que o narrador oferece a seu público a crítica, eu cito, a uma comunidade de imigrantes bem-sucedida, voltada para si mesma e esquecida do país e do mundo, ávida de ascensão social. Fim de citação. Esse narrador distanciado lembra-nos aspectos que Anatol admirava na prosa de Thomas Mann. A ironia, conforme aponta em sua introdução a Dois Mundos. Thomas Mann definia a ironia como distância, e Anatol complementa. Distância é a situação do estranho e do marginal. Fim de citação. Uma espécie de condição do olhar crítico que está presente em Kafka. Em Heine, essa condição teria gerado sua fenomenal capacidade de associação que liga as coisas mais desconexas, procurando o choque dos conceitos em conflito. Talvez Anatol tenha apreendido, de seus modelos literários, a agilidade mental típica dos marginais. Talvez tenha tentado não cometer seus erros. E talvez tenha deliberadamente optado pela postura marginal, que deve ter parecido excêntrica para tantos brasileiros quanto para a maior parte dos imigrantes de seu convívio. Talvez por isso mesmo, como afirma Roberto Schwartz, sua liberdade intelectual tenha sido tão surpreendente. Muito obrigada. Aqui umas fotos do Anatol. Muito obrigada, Laura, por seus aplausos. Muito obrigada, Laura, por sua palestra. Agora, que é bem complementária da palestra da Maud, né? A Maud falou mais bem com a relação com a literatura alemã, que ele trabalha desde a sua posição agora no Brasil, e você tem mais bem com a experiência alemã, você se dedicou às relações do Anatol com a literatura brasileira, né? Então eu acho que realmente as duas palestras são bem complementares e mostram uma posicionalidade bastante complicada, né? De uma pessoa onde uma terminologia bastante, digamos, eufórica, um pouco, talvez, de vez em quando um pouco naiva, que mediação seria uma coisa quase natural
não é uma coisa muito fácil, né? Então, eu gostaria de talvez colocar a primeira pergunta minha, depois eu vou ver se tem perguntas do auditório, from our public. Vocês não falaram do Anatol Rosenfeld como tradutor, que também ele também fez traduções e traduções bastante interessantes, né? Also very interesting translations were done by Rosenfeld as well. I know, for example, his translation of Haroldo de Campos. So together with Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser. Yeah, Wilhelm Flusser, but there is another little part done by Rosenfeld, no? And so maybe I would like to ask both of you, how do you see his position as a translator? Not only being, let's say, a mediator in a difficult position and choosing his way of reaction, but also his doing as a translator. Somebody would like to start, or also Flavio, looking about the translation question. Não, olha, eu não me sinto qualificado para comentar o Anatol como tradutor, ainda mais para o alemão, realmente. Talvez, Maud, would you like to say something? Oops. You know, Susanna, I must apologize for not having thought much about translation, because I was quite aware that it would lead to further complications. And mediation was complicated enough, but the reason why I have somehow focused on this other part is, I would say, because of this idea by Adorno. I try to find this right now, right? This idea that the exile he's in the middle of things, and he has to speak that new language, and he has to I would say basta in German for this. He's just plunged in the middle of things, and he's not able, so to say, to do this you know, this clean movement between two languages. And I guess it was very well Rosenfeld's case. It's a mess. I'm trying to understand. I mean, we would need much more time in the Acervo, right? And it's very complicated, as Laura does know better than me, the situation there. But somehow there is Roberto Schwarz acting as a ghostwriter for Anatol for some years, or some months, or some years. I don't know exactly. As he started his new job as a columnist for the Suplemento Literario do Estado de São Paulo, and there is Anatol writing directly in Portuguese. Anatol writing all his life, basically, keeping writing in German. This was something we learned from the archive. I didn't know about that before. So I thinking about this Arbeitssprachen, you would say in German, right? Not the practice of translation with the goal of publishing and making visible offers from another cultural and literary and linguistical environment. But how Anatol Rosenfeld keeps, you know, this balance, this very precarious balance between the two languages, and the other ones, I mean, French and English too, you know, as languages which at least he reads very fluently, is a very interesting part of his intellectual life, I think. Yeah.
So it's Yeah. not an appropriate answer to your question, I'm afraid. No, but it's interesting. I don't know, Laura, would you like to add something about this? I just don't know from my Flusser knowledge, I know that Flusser he really did write in Portuguese, even if he made some mistakes, and then he auto-translated himself, so he had also a very complex relationships with the Yes. language. But It's so this beautiful is what very he says on interesting. Brazilian language and how he came to be a Brazilian writer, right? Laura, Yeah. would you like to add something to the translation question? Sim, eu poderia mencionar, por exemplo, uma coisa interessante, né, um dado interessante, que ele recebeu muitas vezes propostas para traduzir obras brasileiras para o alemão. Por exemplo, nessa carta que eu mostrei do arquivo, ele recusa o convite para traduzir Casagrande Senzala. E eu acho que essa pergunta sobre a tradução, ela poderia, como a Maud disse, ser mais bem esclarecida no momento em que o arquivo for estudado de maneira sistemática, né? E eu acho que a parte da correspondência dele é fundamental para recompor esse contexto, inclusive da tradução. Até onde eu sei, ele não traduziu nenhuma obra do português para o alemão, salvo essa passagem, né, do Haroldo de Campo das Galáxias, né? Até onde eu sei, mas eu acho que é um assunto que necessitaria de mais pesquisa, assim como também para a gente saber quais obras foram propostas para ele de serem traduzidas para o alemão. Até onde eu sei, não há explicação, pelo menos no caso dessa carta, não há uma explicação objetiva para essa recusa. Ele simplesmente diz que ele não pode fazer a tradução, não explica muito mais por quê. Mas eu acho que é, como disse, um assunto que merece atenção. Muito interessante. Muito obrigada, Laura.